Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. Estamos aqui novamente mais uma live com o intuito de fazer a divulgação da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E, como já é comum, nós estamos buscando estudar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Mas antes eu gostaria de fazer um esclarecimento que tivemos alguns problemas técnicos aqui em casa e dessa forma vamos fazer a transmissão apenas pelo Facebook e não também pelo Instagram, como eu já estava aprendendo a fazer, mas a aprendizagem ainda não foi suficiente para que nós tenhamos uma qualidade na transmissão. Houve uma pequena dificuldade aqui no notebook, então vamos ficar só no Facebook, ok? E a página de hoje, como eu falei, é baseada no item 11 do capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e que trata sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade. Como é já hábito, nós vamos ler uma página do benfeitor Emmanuel, que foi grafada no livro Assim Vencerás, cujo título, no capítulo 21, cujo título é Na Sementeira da Fé. E Emmanuel nos fala assim: para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos a possuí-la, ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo de nosso próprio espírito. Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada do nosso mundo interior para ambientar em nosso coração essa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável boa vontade. É imperioso remover no campo de nossa alma os calhaus da indiferença e drenar na vasta extensão de nossos desejos os charcos da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente os germes de nossos pequeninos impulsos para o bem. É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de forças transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Se tiverdes fé do simples tamanho de um grão de mostarda, disse o Senhor, adquirireis o poder de transportar montanhas. Aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras de nossa antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje, buscando sempre o coração bondoso do Divino Mestre Jesus, que invariavelmente nos ampara apesar das nossas infinitas dificuldades. Te rogamos, Jesus, nesse momento, que possa permitir que esses teus trabalhadores incansáveis estejam ao entorno de nós, não por aquilo que ainda não temos, que é o mérito de receber essa presença, mas pelo excesso da tua misericórdia, Senhor, que tu possa permitir que em cada lar desse nosso planeta amado possa ser acesa uma pequena lâmpada da fé que buscamos que seja recrudescida em nossos corações, reforçada em nossos íntimos, como tantas vezes nós necessitamos que essa fé nos envolva, para que possamos, Senhor, enfrentar as vicissitudes da vida na matéria, bem como do plano espiritual,
amparado pelo teu olhar misericordioso e pela tua mão amiga e fraterna. Abençoa-nos, Jesus, buscando sempre o coração amantíssimo de Maria de Nazaré, essa mãe amada que sempre nos olha com seu olhar misericordioso, desejando que os nossos passos sejam encaminhados para o teu coração bondoso, Mestre. Sê conosco, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus, nós temos alguns amigos já chegando aqui, né, para assistir. Eu vou sair acenando para alguns, para que a gente possa, então, começar o nosso estudo da noite de hoje, lembrando uma frase que ficou caracterizada como sendo uma das fases de sustentação da doutrina espírita, que ela está grafada no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi cunhada pelo nosso codificador, o senhor Allan Kardec. Filha, é só para avisar que a minha filha está falando que eu não coloquei no Instagram. Como eu avisei no início, deu um problema técnico aqui no notebook, não consegui fazer a live pelo notebook, então estou fazendo a live pelo meu celular. Então, sendo assim, eu não tenho como fazer a live no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo, tá bom? E a frase que nós queremos relembrar aqui do Sr. Allan Kardec é que a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita nos propõe uma fé raciocinada, uma fé aonde nós ansiamos por ter uma orientação de que não é uma fé de acreditar sem que haja uma base de uma consciência, uma base de uma avaliação do nosso intelecto, da nossa razão, para que tenhamos uma fé raciocinada como é proposta do Sr. Allan Kardec. E nessa proposta de fé, nós vamos abordar hoje o tema a fé, mãe da esperança da caridade, que é o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que é a instrução dos espíritos. E quem grafou essa página foi o espírito que se denominou como José. E esse capítulo é baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, item 14 a 20, quando está assim relatado pelo evangelista em relação ao que o mestre nos apresenta. Nos narra Mateus: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus, respondendo, disse: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ou o espírito ignorante, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, baseado nessas afirmações do mestre em relação à importância da fé, mesmo que seja ainda do tamanho de um grão de mostarda, muitas das vezes a gente fala em tamanho de grão de mostarda e a gente não tem como avaliar o que seria um grão de mostarda. Embora hoje, com o advento da facilidade da internet, é fácil colocar lá no tio Google uma semente de mostarda e nós vamos ver que a semente de mostarda ela é aproximadamente do mesmo tamanho da cabeça de alfinete. E aí, Jesus classifica que se nós tivermos a fé tão pequenina que nem
uma cabeça de alfinete, nós poderíamos realizar prodígios em prol do nosso semelhante, baseado nessa fé tão, para nós, diminuta, mas para o espírito imortal é de uma grande intensidade essa fé que favorece que nós possamos nos libertar de determinadas dificuldades, como Jesus caracteriza como uma própria montanha. Porque em virtude do sofrimento que nós estejamos enfrentando, aquilo que nós denominamos como sendo um grande problema, se apresentarmos isso para um amigo, um parente, um familiar, ele vai ter uma visão um pouco mais detalhada daquilo que nós estamos, do problema que estamos enfrentando, e não vai avaliar no mesmo montante que nós. Então, o que para nós, às vezes, é uma dificuldade muito grande, uma montanha de problemas, para aquele que está analisando junto conosco aquela dificuldade, ela não vai acontecer numa mesma proporção. Inclusive, na união, na nossa casa de origem, nosso dirigente, nosso mentor Paulo de Souza, sempre nos lembrava uma palavra do nosso mentor Isaac Martins da Silva, que a dificuldade cada um faz do tamanho que quer. Baseado nesse ensinamento, realmente, aquilo que para um é um problema de grave proporções, para o outro, analisando de uma forma mais desapaixonadamente, vai ver que as soluções elas existem e podem ser acessadas a partir do momento que agirmos com uma certa coerência, que agirmos com uma certa fé raciocinada, como nos propõe Kardec. Mas no item 11, o espírito José, um espírito protetor de nome José, ele vem nos falar que a fé, sendo a mãe da esperança e da caridade, ela tem que ter um princípio de proveito. Como ele fala que para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé, quando ela é ativa, quando ela é atuante, ela vai gerar a possibilidade da esperança e da caridade. São dois sentimentos, duas virtudes que fazem com que nós alcemos voos, que nós nos encaminhamos para aquilo que o objetivo da nossa existência é de estudarmos o Evangelho de Jesus a fim de que nós possamos colaborar no engrandecimento do nosso próximo, do nosso semelhante, e não ficarmos apenas guardando os ensinamentos de Jesus na estante empoeirada do nosso coração, sem que aquilo se traduza numa ação, num bem. É por isso que o apóstolo Tiago diz na sua carta, na sua epístola, que a fé sem obra é morta. Então, a fé, para que ela seja ativa, ela tem que movimentar energias e favorecer a todos aqueles que estão dentro do nosso raio de ação, de possibilidade, uma prática que leve à questão da caridade. E quando você está diante de uma pessoa que lhe traz uma dificuldade, um problema, uma dor, um sofrimento, a que nível for, e que nós conseguimos colocar para a pessoa a possibilidade de que, com a calma, com a análise mais profunda da dificuldade, é possível encontrar a solução, e caso não seja impossível encontrar a solução de acordo com a gravidade da dificuldade, que nós levemos para o irmão o entendimento da resignação. Porque a resignação, como nos diz Lázaro, é o consentimento do coração, ou seja, entendermos a dificuldade que estamos enfrentando, sabermos que ela não chegou até nós de uma forma inadvertida pela lei divina, que é uma lei de justiça, não é? Mas, porém, de amor e caridade, como está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, né? Kardec coloca logo como título desse capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que as leis morais a lei divina ou natural. E entre as leis divina e natural, ele coloca como a lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só, a lei de justiça,
ela é embasada pelo amor e pela caridade. Dessa forma, nós não podemos nos sentir distanciados do amparo de Jesus, da divindade, e mediante as dificuldades que nós estamos enfrentando. E sabemos, de antemão, que hoje, o momento que estamos vivenciando no planeta Terra é um momento de extrema conturbação física, emocional e espiritual. Muitos amigos, muitos parentes, muitos familiares estão deixando a matéria pelo momento de difícil transição que estamos enfrentando, até em função de muitos de nós não avaliarmos a intensidade de seguirmos as orientações das autoridades de saúde. Mas não vamos entrar aqui na questão de avaliar a conduta. Dificuldades técnicas de iniciantes da internet. Ainda não foi dessa vez. Espera aí, gente. Calma. Espera aí. Agora acho que vai. Assim, o pessoal diz que a internet caiu. Quem caiu foi o celular mesmo, não foi a internet. A internet está firme aqui. Mas, enfim, então nós não vamos entrar no detalhe de analisar a situação atual, como devemos ou não nos comportar. Não é esse o objetivo do nosso estudo. Embora esse tópico, a fé como mãe da esperança da caridade, ela serve de base, de sustentáculo para superarmos as dificuldades que estamos enfrentando nesse momento. Porque sem que nós tenhamos a esperança de que o amor de Jesus nos envolve de uma forma tão intensa, tão profunda, que seria de nós se nos sentíssemos desesperançados, ou seja, sem nenhuma possibilidade de um amparo espiritual, um amparo fraterno daqueles que estão ao nosso redor, diante de uma grande dor, de uma grande dificuldade. Então, a fé, ela é a responsável, a fé ativa, a fé atuante, a fé amparada pelas mãos que operam no bem, que amparam, que socorrem, que consolam aqueles que estão passando por uma dificuldade, por um sofrimento, ela vai se traduzir como uma esperança mesmo. Porque na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se é possível, mesmo diante de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades mesmo morais, de acompanhar a prática do Evangelho numa extensão mais ampla, ele pergunta se é possível que nós tenhamos uma possibilidade de felicidade já no plano material. E os benfeitores da humanidade nos afirmam que em relação à vida física, à vida material, é viver com o necessário. Em relação à vida espiritual, à vida moral, é a consciência tranquila e a fé na vida futura. Essa fé na vida futura, ela se traduz na certeza de que Deus, infinitamente bom e misericordioso e justo, ele não vai permitir que, ao passarmos por grandes dificuldades no plano material, nós não tenhamos um amparo, um socorro do plano espiritual a fim de enfrentarmos as vicissitudes da matéria. Porque a esperança que a fé nos propõe não é uma esperança imediata de termos as nossas dificuldades sanadas, as nossas dores zeradas. Não é essa a esperança que a fé nos propõe, não. A fé nos propõe uma esperança no sentido de que tudo aquilo que nós enfrentarmos, das dificuldades que enfrentarmos no plano material, nós teremos o amparo e a recompensa pela consciência tranquila de quando retornarmos para a vida espiritual. Por isso que os benfeitores colocam que a esperança, a fé numa vida futura, ela caracteriza como sendo o grande ideal do cristão, do espírita.
não é esperar as recompensas ainda no plano material, ainda na vida material, porque são recompensas efêmeras. Aquele que vive buscando se saciar materialmente apenas as suas necessidades físicas, encontram, muitas das vezes, o despreparo para as doenças, para as dificuldades financeiras, as dificuldades materiais. Por quê? Porque coloca todas as suas fichas, as suas possibilidades, no retorno imediato dos seus sonhos, das suas possibilidades. A doutrina espírita vem descortinar para nós e relembrar as palavras de Jesus quando ele nos afirma que o seu reino ainda não é desse mundo e nem poderia ser desse mundo, uma vez que nós não compreendemos as palavras de Jesus e não exercemos os seus ensinamentos, como ele praticou, então não poderíamos esperar das nossas atitudes, num plano físico, uma recompensa imediata. Nos lembramos daquela passagem que Jesus nos conta do homem que, diante do seu campo florido, demonstrando que teria uma colheita muito grande, com muita fartura, ele olha e fala: como vou poder guardar tudo isso que vou colher num celeiro tão pequeno que tenho? Já sei, vou mandar derrubar esse e construir um bem maior, a fim de que, quando vem a colheita, eu possa lotar o meu celeiro novo, grande, e dizer para minha alma: goza e regozija-te, porque tem muito para usufruir por longo tempo. E Jesus nos alerta: tolo é o homem que assim pensa, porque hoje ainda pode lhe ser pedido conta da sua alma. Então nós temos que manter a nossa esperança de retorno da paz de consciência pelos atos condizentes com aquilo que o Evangelho nos propõe, não na vida física, mas na vida futura, na vida espiritual. Nós lembramos também do ensinamento, estou falando aqui, eu estou lembrando do meu sogro. O meu sogro diz que eu falo muito rápido, que eu vou acelerado. Mas é que se eu parar muito, der um interregno entre uma frase e outra, eu acho que eu perco o raciocínio. Aí eu fico com medo de perder a linha de orientação que está sendo dada pelo plano espiritual e a coisa sair só do Evaldo, não vai sair muita coisa boa, não, tenha certeza. Mas quando o nosso mentor Chico Xavier, ele sempre dizia, né, que mesmo diante daquilo que todo mundo considerava ser uma vida muito pobre, de muito poucos recursos, ele sempre dizia que ele tinha o necessário para ele viver. Não faltava a cama quente, não faltavam os remédios que ele fazia necessário para ele e tinha sempre alguma coisa para botar na panela. Então, não tinha o porquê de ficar pedindo mais ou exigindo mais, uma vez que não seria possível. Então, viver com o necessário, que nem os benfeitores nos falam na pergunta 922, é viver realmente com aquilo que temos a possibilidade de colocar sobre a nossa mesa, ou da roupa que temos possibilidade de vestir, daquilo que colocamos nos pés para que proteja os nossos pés quando tenhamos que transitar. Nós temos que saber agradecer a Deus as mínimas possibilidades que nos são oferecidas e não ficarmos ansiosos por querer ter mais e mais, e isso não vai nos trazer uma paz de consciência, não vai nos trazer aquela certeza de viver com o necessário, sem entrarmos no mérito do que é necessário e do que é supérfluo. Não é esse o objetivo. Agora, a esperança, ela se traduz na certeza de que nós não estamos sozinhos, na certeza que nós recebemos permanentemente o amparo espiritual. Lembra aquele poema, né, que ficou categorizado como As Pegadas na Areia, né? Que o autor faz vários relatos das dificuldades que tem enfrentado e quando ele olha para trás vê que tem apenas duas pegadas na areia e ele questiona
né, a divindade, que nos momentos de maiores dificuldades ele se viu sozinho, quando, na verdade, na figura representativa de Jesus, diz: não, meu filho, que era eu que te carregava no colo nesses momentos de dificuldade. É essa esperança que a fé vem nos propor, que nós, mesmo diante dos maiores sofrimentos, como quando temos um parente, um irmão, um amigo, um pai, uma mãe, um filho que retorna ao plano espiritual e a gente nunca está preparado para esse momento de tamanha dificuldade, nós tenhamos a esperança, a certeza baseada na fé que cultivamos em nosso coração, de que, se aconteceu e da forma que aconteceu, não deixamos de ter o amparo e o olhar misericordioso de Jesus e a mão amiga, poderosa do Pai Celestial sobre nossas cabeças. Nós não estamos, nesse momento, destituído do amparo, do socorro, da mão amiga da espiritualidade. Todos nós temos o nosso mentor, o nosso protetor, nosso anjo guardião. Kardec diz que a forma como quisermos denominá-lo não fará a menor diferença, né? Se anjo guardião, irmão protetor, irmão mentor, ou então o espírito amigo, não importa. O que importa é que nós temos ao nosso lado um Cirineu, Jesus, como exemplo maior de virtude sobre a terra. Não há outro que se assemelhe a ele. No momento em que levava o madeiro infame para o Gólgota, ele teve a mão de Simão Cirineu a lhe ajudar, como nos dizer que todos nós temos também um Cirineu que nos ampara e, na maioria das vezes, não percebemos. Às vezes temos o Cirineu na figura da mãe, do pai, do irmão, da esposa, do marido, do filho, não é? De um amigo muito próximo que, no momento que a gente está passando por uma dificuldade, não que vá resolver a nossa dificuldade, mas aquela frase que é de tamanha importância quando a gente escuta: estou aqui do teu lado, eu estou aqui para te ajudar. Vamos passar isso junto. Então é a fé que nos dá essa esperança de que nós podemos caminhar mesmo diante de nossas dificuldades, mas jamais sozinhos, jamais desamparados, jamais, como muitas das vezes nós falamos, que nos sentimos solitários. Mas só que a gente ainda não tem a percepção espiritual um pouquinho avantajada, porque nós, meus amigos, nós somos o resultado de milhares de existências. Nós tivemos inúmeros amigos espirituais a nos acompanhar na nossa jornada física. Como poderíamos dizer que estamos sozinhos diante de uma dificuldade? Quando nos vemos, sentamos na nossa cama e não temos o companheiro mais fisicamente ao nosso lado, ou quando chegamos na porta do quarto, visualizamos a cama do nosso pai e da nossa mãe vazia, ou então quando temos um momento doloroso de olhar para um berço e não ver mais o filhinho amado. Como podemos dizer que estamos sozinhos nesse momento, se algo dentro do nosso coração, que é a nossa fé, ainda bruxeleante, ainda muito fraca, essa luz que simboliza a fé dentro de nós, se ela, mesmo sendo tão fraquinha, ela nos diz que não estamos sozinhos. Temos um amparo, tem quem nos acolha, tem quem passe a mão na nossa cabeça de forma tão carinhosa que a gente sente a vontade de chorar. Mas o choro normal, porque chorar não é vergonha, chorar não é errado. Diante da partida daquele que amamos, nós não podemos proibir, impedir aquele que chora, que se distancia, que se despede de um ente querido. Chorar não está errado, não. Nós devemos lutar para evitar o desespero. O desespero vem de desesperança. Se eu estou desesperado, eu não tenho esperança de que eu sou amparado pelo plano espiritual. Então é nessa possibilidade que nós temos que nos agarrar na nossa fé. Mas na fé raciocinada, como nos orienta Kardec. Não é uma fé cega, onde não temos explicações para um fato que estamos enfrentando e, por isso, nós temos que aceitar de forma intempestiva, de forma arbitrária. Não é isso.
que o Evangelho de Jesus vem nos propor. Não é isso que a doutrina espírita vem nos lembrar, porque Jesus fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, determinarás que essa montanha saia daqui para colar. Então Jesus está colocando para nós que a fé tem que ser uma fé ativa, uma fé racional, uma fé verdadeira. Porque fé é uma coisa, fé é confiança. É confiar que estamos amparados, que estamos sendo acompanhados por irmãos que nos amam, por irmãos que desejam a nossa vitória sobre nós mesmos. E no aspecto da fé, nós fomos buscar no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, ditado por Emmanuel, através da mediunidade abençoada do Chico. Emmanuel vem falar para a gente sobre fé e ele fala assim: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se num cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Olha o que Emmanuel fala. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legais que lhe regem a vida. Muito bonito essa proposta de Emmanuel nos falando sobre a fé no Pensamento e Vida. Eu gosto sempre de lembrar que no Pensamento e Vida, que é um livro fininho, né? Que Emmanuel fala na introdução que um amigo muito querido lhe perguntou se não havia uma cartilha no plano espiritual que auxiliasse os espíritos que estavam em propósito de reencarnação. Então ele diz que vai trazer uma cartilha pequena e de fácil assimilação. Eu confesso para vocês, meus irmãos, esse livro, que é fininho, ele, para mim, não tem nenhuma facilidade de assimilação, que Emmanuel coloca ali apontamentos de ampla envergadura, de entendimento, que ainda eu não tenho facilidade de ter uma apreensão melhor. Mas ele coloca que a fé como a confiança de que, independente daquilo que nós acreditamos, a confiança ela deve ser a base do nosso relacionamento. Tem um fato que eu gostaria de contar para os irmãos, que consta numa das biografias de Chico Xavier, que Chico estava no grupo da prece lá em Uberaba, nas suas orações, nos seus afazeres diários, e Emmanuel chega para Chico e fala assim: Chico, vai chegar aqui um espírito e ele vai te testar. Não discuta e nem discorde do irmão. Chico, tá bom, seu Emmanuel. Chico entrou em prece, pedindo um amparo para saber o que ia fazer, tudo mais. E quando Chico olha para a porta de entrada do grupo da prece, se apresenta um espírito de aspectos muito tristes, dolorosos mesmo. Chico ainda diz né, que parecia a exemplificação de um espírito das zonas infernais. Tamanha era a plástica de temor que o espírito exprimia. E o espírito virou para ele e falou assim: me chamou, Francisco? Chico deu vontade de dizer não, mas Emmanuel pediu para ele não discordar do espírito. Ele falou: chamei, sim senhor. O que você quer, Chico? Aí Chico olhou para o espírito e falou assim: eu queria pedir ao senhor para que o senhor buscasse, junto às forças espirituais que o senhor respeita,
algum meio de me ajudar a enfrentar as minhas dificuldades. Porque tem momentos que eu sinto que eu tenho fraquejado. E toda ajuda que vier para mim nesse momento, ela é de bom grado. O Espírito, no dizer do Chico, arregalou 2 olhos e falou para o Chico: Francisco, com você não tem jeito. E foi embora. O que o Espírito disse, com você não tem jeito? Que o Chico, mesmo reconhecendo no Espírito um espírito moralmente com dificuldade, mas ele respeitava alguma força superior. Isso aí é sem dúvida. Nenhum espírito se habilita a querer enfrentar Deus, de querer enfrentar Jesus, porque eles reconhecem a distância que existe entre nós e o Mestre e o Pai Celestial. Mas o mais importante é nós entendermos que todos nós temos forças espirituais que nós respeitamos e nós confiamos. E é baseada nessa confiança que a fé ela tem a possibilidade de florescer mais ativamente dentro dos nossos corações. E esse florescimento da fé vai nos dar a esperança, a força, a paz, a energia, a vontade de superar as dificuldades, mesmo que tenhamos, naquele momento, não tenhamos tanto entendimento daquilo que está ocorrendo sobre nós, na nossa casa, na nossa família, mas a esperança e sabermos que podemos e devemos confiar no amor inextinguível de Jesus, no amparo de Maria de Nazaré, ou então na misericórdia infindável do Pai Celestial, aí a nossa esperança se renova, o nosso sentimento de nos sentir consolados e amparados, eles se tornam mais ativos em função de quê? Da fé que nós depositamos no Pai Celestial. Mas a fé, que é a mãe da esperança, ela também tem um outro filho de grande valor, que é a caridade. E o irmão José, o Espírito Protetor José, ele nos fala que a caridade é o que deve mover a nossa fé. Porque se eu tenho a possibilidade de ser envolvido pela esperança de que o amparo ele não deixa de existir, eu também tenho a responsabilidade de levar essas informações para aqueles que estão em sofrimento. E isso é a prática da caridade. Isso é a forma que nós podemos colocar à prova a nossa fé. Porque a fé, como relembrando novamente o apóstolo Tiago, a fé sem obra é morta. Dizer que tenho fé na espiritualidade, em Jesus, que tenho fé em Maria Santíssima, e isso daí não se traduza num ato de bem para o semelhante, ela não se caracteriza como sendo uma fé ativa. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, Emmanuel fala assim para a gente sobre a caridade essencial. Um pequeno trecho aqui que eu reservei, ele fala assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Eu acho lindo isso, Emmanuel, ele tira aquele... Eu vou usar uma palavra forte, vocês me perdoem, mas ele tira um ranço daquela visão de que a igreja é o local onde se pode praticar a caridade, ou apenas ali se pode praticar a caridade, que não representa a verdade para o plano espiritual. Na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala para nós que para Jesus não há diferença entre a oficina e o templo. Em todos os lugares nós podemos exercer a nossa religiosidade, a nossa caridade, a nossa fraternidade, e não especificamente num único lugar. Por isso que Jesus, eu costumo falar que a gente, à medida que a gente vai estudando o Evangelho e vai compreendendo, tendo uma melhor compreensão das palavras de Jesus, não tem como não se apaixonar pelo Mestre. Jesus fala assim: tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer.
Estava nu e me vestiste, estava enfermo, foste me visitar, estive preso e foste me ver. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Jesus não coloca atitudes enormes para caracterizar a fé. Não, eu hoje vou lá, tá o hospital lá, tá cheio de irmãos passando pela dificuldade que estamos enfrentando. Então eu vou lá em nome de Jesus e vou fazer uma oração para curar todo mundo. Não, não é isso. Não é essa a proposta do mestre. O mestre pede que aqueles que estão no hospital, eles estão sendo tratados pelos profissionais que estudaram, se gabaritaram para essa atividade. Não é para que nós, na percepção ainda infantil de achar que nós vamos resolver o problema do planeta, e na realidade a gente não consegue resolver o problema do nosso planeta íntimo, que é a nossa vida domiciliar, nossa vida familiar, mas que nós possamos, através de oferecer um pão ao irmão que está necessitado, ou um copo d'água, atitudes mínimas. Jesus nos pede pequenos movimentos, pequenas atitudes. A nossa mentora Meimei, ela nos diz numa mensagem que regar uma planta ou alimentar um animal é um ato extremo de amor. Eu nunca tinha pensado assim. Às vezes a Ivana olha assim para a planta, né? Tudo sequinha, e aí ela está atarefada, e aí ela fala assim, amor, bota água ali na planta. E eu ia por imposição, né? Porque ela pedia. Mas depois que eu li essa frase de Meimei, eu mudei meu conceito. Eu olho para a planta, vejo que ela está seca, aquilo já dói no coração da gente. Então, são atos pequeninos de amor que a gente pode exercer no nosso dia a dia, que caracteriza a caridade essencial, como Emmanuel nos fala. E não ficar querendo tomar atitudes que todo mundo perceba, né? No caso, nós espíritas, né? Estamos dentro da casa espírita, eu vou trabalhar no passe. Aí eu acho que o meu passe tem que ser diferencial, que vai libertar a pessoa das suas dificuldades, quando nós sabemos que quem nos liberta, na realidade, é Jesus. É o Pai Celestial, que através do Mestre, que tem as possibilidades de nos libertar das nossas dificuldades. Ah, mas, Evaldo, a gente não pode fazer nada para ajudar o outro através de um passe, de uma oração? Evidentemente que sim. Nós lembramos Atos dos Apóstolos, Pedro indo ao templo junto com João e Felipe, e quando vai entrando na porta de Salomão, que era a porta mais bonita do templo à época, um homem sentado, mendigando, paralítico, o homem olha para Pedro e fala, dai-me uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro olha para o homem e fala, não tenho nem ouro nem prata, e de mim mesmo nada tenho para lhe dar, mas aquele a quem eu sirvo, a esse tem. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Mas Pedro mostrou para nós, nos simplificando as nossas ações, que de nós mesmos temos muito pouca possibilidade de fazer em prol daquele que sofre, mas se buscarmos a Jesus, que é um manancial inesgotável de caridade, se for por vários fatores, se for necessário aquele irmão se restabelecer, não vai ser porque tomar um passe comigo, ou com A, com B ou C, mas pela misericórdia de Deus, que ele nos favorece a oportunidade de ser útil ao semelhante. E nessa utilidade, nós temos que entender que a prática da caridade, e se a prática da caridade não há recompensa a esperar, nem o muito obrigado. Nem o muito obrigado. Porque muitas das vezes, Emmanuel tem uma outra página, eu não lembro qual é a obra, mas ele diz que muitas das vezes buscamos um muito obrigado como recompensa por uma tarefa executada em prol do Evangelho. Então, um muito obrigado já é a nossa paga. Lembra, o Espírito depois descobriu a questão do bônus hora, né, que André Luiz nos relata no livro Nosso Lar. Primeiro, a enfermeira Narcisa orientando ele, e depois Dona Laura, a mãe de Lísias, também vem falar com ele acerca do bônus hora. E ele relata, André Luiz nos relata, que Dona Laura orienta ele que o bônus hora é como se fosse uma moeda onde os irmãos que têm a tarefa produtiva em nosso lar teriam uma recompensa
através do bônus hora. Mas é muito importante que Dona Laura fala assim, a questão, André, não são as horas trabalhadas que caracterizam o direito ao bônus hora, mas a qualidade do trabalho. E essa qualidade do trabalho que encrenca todos nós. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos na busca da caridade já prenunciando que estamos fazendo uma grande caridade. Ou seja, a nossa paga já foi dada, que é o reconhecimento do outro pelo bem que tenhamos feito. Quando o Emmanuel nos propõe a caridade essencial, é no silêncio, é na obscuridade, é dar com a esquerda sem que a direita o saiba, como um mestre nos orienta. Para que nós possamos exercer a nossa fé, demonstrar a nossa fé para aqueles que estão próximos de nós, ela tem que ser através da palavra de esperança e consolação que levamos para aqueles que estão necessitados, para aqueles que têm a sua fé enfraquecida, como no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, 14 a 20, que o homem diz para Jesus que os discípulos não conseguiram libertar o filho. Em outra narrativa, se eu não me engano, de Lucas, Jesus fala para o homem, se tiverdes fé, é possível. O homem fala para Jesus, Senhor, a minha fé é pouca, mas se quiserdes, pode robustecê-la. Então Jesus fala, a tua fé libertou teu filho. Então que nós possamos pedir a Jesus para robustecer a nossa fé. Temos a nossa fragilidade. Muitas das vezes nos sentimos realmente desesperançados, não por descrer, mas por ainda não compreender as coisas que acontecem na nossa existência, as dificuldades que enfrentamos, mas que tenhamos a oportunidade de, na nossa prece sentida, rogar a Jesus que Ele nos abençoe, que Ele possa, na realidade, robustecer a nossa fé, nos dar o ânimo necessário para que a nossa esperança seja renovada e a nossa caridade seja atuante. Que mesmo nos momentos de maior tristeza que nós estejamos passando, possamos olhar para aquele que ainda tem menos do que a gente. Porque aquele é que nós vamos atender na nossa caridade. Às vezes muda, às vezes completamente sozinhos, solitários na prática da caridade, mas nós podemos até estar solitários. Arnaldo Rocha nos fala que ser solitário podemos ser. Agora, deixar de ser solidário, aí nós não temos esse direito. Então, a caridade, ela é o corolário, aquilo que preenche a nossa fé na arte de amparar, de acolher, de ajudar o irmão nas mínimas possibilidades que nós temos. Não esperemos ter grandes possibilidades de ação na nossa fé para provar para todo mundo que nós temos uma fé robusta. Mas a fé, como nos fala Emmanuel, ela só se torna visível quando você faz aquilo que tem que ser feito, aquilo que é necessário se fazer à luz do Evangelho de Jesus. E, para encerrar, eu vou pedir permissão aos irmãos, que tem uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que ele fala sobre a supremacia da caridade. Há aqueles que declamam poesia, ou reclamam poesia, mas eu vou ler para todo mundo, tá? E me desculpe aí os erros que acontecerem. Casimiro Cunha fala assim para a gente através do Chico. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor. É o sol que nosso Senhor fez raiar, claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado. Jesus, a esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora,
nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fujo da alvorada, a raiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Te agradecemos, Mestre amado, o amparo desses amigos espirituais que não nos faltam, mediante as palavras que tu nos disseste, aonde houvesse 2 ou mais reunidos em teu santo nome, que tu estarias presente. Possamos sentir a tua presença, Jesus, através da nossa fé atuante na caridade e na consolação. Que sejamos nós, cavaleiros da esperança, de levar a paz a tantos corações doridos. Que nesse momento, Senhor, aonde muitos de nós esquecemos da tua mão amiga, do teu olhar misericordioso diante das dificuldades que enfrentamos, mas nós sentimos, Senhor, que paira sobre o nosso planeta a tua mão amorosa e vigorosa, a tua palavra de que não nos deixaria sozinhos, que estarias conosco em todos os momentos da nossa jornada. É nessa certeza, Senhor, que nós te rogamos, humildemente, Senhor, robusteça a nossa fé, para que enfrentemos as nossas dificuldades, mas tendo sempre, a olhar adiante, o sol que representa o teu amor. Que nos encaminhemos para ti, Jesus, a fim de aquecer as nossas almas ainda gélidas da indiferença diante do sofrimento alheio. Envolva-nos, Mestre, para todos aqueles que estejam ouvindo as nossas palavras pelas vias materiais ou espirituais, que sintamos o teu amor, a tua presença, a tua esperança, a tua consolação e a tua infinita caridade para todos nós, espíritos ainda recalcitrantes no erro, mas que desejamos, Mestre, seguir-te, amparar a todos aqueles que a tua misericórdia e o teu amor nos encaminhar, hoje e sempre, com as graças de Deus. Graças a Deus.